acreditava que eu era uma pessoa burra. E aí quando eu sofri o acidente foi onde que eu virei a chave e eu vi que eu podia. Porque eu ficava na cadeira, eu tinha mais tempo para me refletir. Sim. E eu falava, eu tô na cadeira, a situação já aconteceu, não tenho que reverter aqui. Não tem volta, né? O evento já aconteceu. O que eu posso fazer? Falando do nosso convidado especial, em toda a riqueza que ele preparou para compartilhar hoje com nós. Mas junto ele tem uma história muito rica de sucesso e de superação. Então, hoje eu convido Jefferson Fiat, nosso amigo, nosso parceiro, a estar participando aqui desse podcast. Na realidade, o podcast é seu. Fique à vontade, Jefferson. Obrigado, Patrícia. Eu já começo agradecendo pelo fato de eu ter a oportunidade de viver duas vidas em uma, né? Eu já tive a oportunidade de estar onde vocês estão, saber como é viver andando. Eu tive a oportunidade de aprender a viver novamente. E você literalmente aprender a viver novamente. Porque a cadeira de rodas, a lesão medular, você tem que aprender a andar com a cadeira. Sim. É tudo diferente, é onde passar, o que passar, como ir, como não ir, aonde vai. Aprender a comer, aprender a deitar, aprender a tomar banho, aprender tudo. Essa em nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, né, Patrícia? Isso é verdade. Eu e o André, a gente sempre fala, né? Que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Nada é por acaso. A gente acredita muito nisso mesmo. Qual é o seu caso? Nasceu ou ficou cadeirante? Como foi, Jefferson? No meu caso, ficou cadeirante. Muitas pessoas veem um cadeirante, elas têm muito essa dúvida. As pessoas falam, ele nasceu ou ele ficou? E realmente o pessoal tem muito essa dúvida. E quando eu começo a falar, eu já falo que eu fiquei cadeirante. Não sei, essa semana eu tava falando com alguém, é um negócio muito o propósito meu aqui na Terra era muito grande, porque você bater numa velocidade dessa, atrás de um veículo, eu não fui lançado, eu bati e fiquei. Ele tava parado ainda, né? Ele parado, e eu bati ali, e toda aquela estrutura do carro ali pesada, eu empurrei pra dentro com o corpo, com a cabeça, e tipo assim, não fiquei com deficiência mental, algo assim, né? Então assim, o propósito é muito maior. Pra mim ter toda essa virada de chave, leva um tempo, né? A gente não tem essa maturidade no momento que acontece a lesão. Mas como eu estava ali falando, o acidente aconteceu, eu não vi o veículo, então eu bati acelerado, eu não bati freando, não tentei desviar, entendeu? Eu bati ali e pronto, eu desmaiei, e aí o que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo depois. Isso só para o pessoal que tá aí, que não conhece a história, ela aconteceu em 2017, né? Aí se voltando ali na sua questão da sua lesão, né? Explica para nós um pouquinho ali como que foi. Sofreu um acidente, foi pro hospital. Quanto tempo de hospital, Jefferson? Teve tempo de UTI? Quanto tempo foi? Eu fui entubado na hora. Já me entubaram na hora e me levaram pro hospital. E aí, quando me levaram pro hospital, os médicos deram entrada. E aí minha família, aí foi amigos, aí tipo, eu bastante conhecido em Maringá, o hospital encheu de gente lá. E aí falaram pra minha família que eles iam dar 48 horas pra mim, pra ver se eu tinha alguma reação nessas 48 horas. Entendeu? Que se eu mexesse alguma coisa, desse alguma reação, eles iam ver o que ia fazer comigo. E aí, primeiramente, antes disso, falaram pra minha família assim, vocês acreditam em Deus? Aí minha família, sim, acreditamos. Então, comece a orar, porque é só Deus que pode fazer alguma coisa. Meu Deus. Tá? E... Tocou num ponto, rapaz, assim, que me levou a pensar, na minha vida também, assim, no dia a dia, né? Como que nós somos. Porque você falou que você não conseguia esperar. Você pedia as coisas, as pessoas que tinham te atender meio que urgente. Você não tinha muita paciência para aguardar esse retorno do seu pedido, né? Então, aí você falou assim, cara, hoje eu tive que aprender muito, tive que me reinventar, porque hoje, assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de mobilidade. Então, isso foi uma coisa que me levou a pensar muito, a rever muitos valores. Então, isso é interessante para nós hoje, que somos andantes, que não dependemos muito de outras pessoas, mas quando nós precisarmos, sabermos ter essa empatia e ter esse tempo, esse time para pensar se a pessoa consegue me atender agora ou se ela pode esperar um pouquinho me atender, entendeu? Esse ponto que você falou, André, foi até quem conta isso, minha esposa. Ela que me deu a primeira virada de chave, que eu falei, opa, não é por aqui não. Tipo, eu era uma pessoa muito de, eu quero, eu vou, eu faço, eu quero, eu vou, eu faço, entendeu? Eu evitava o máximo, tipo, pega pra mim, faz pra mim, não, eu já ia lá e resolvia, não arrogância. Também tava no auge da idade também, né? De se virar e fazer e acontecer, né? Eu sempre fui muito protagonista de eu vou pá, já resolvia. E aí, quando eu sofri o acidente, que eu estava na cama, até um fato aconteceu uns 2 meses mais ou menos, após a lesão. Eu pedi para minha esposa alguma coisa para ela trazer para mim na cama, e aí demorou um tempo tal, eu tava com a garrafa d'água do lado da cama, eu catei a garrafa d'água, não sei, já tava estressado com um monte de coisa, e a lesão também, né? Peguei, taquei essa garrafa no chão, na parede, lá em algum lugar, e aí foi a virada de chave, que aí ela nem veio, e ela me deu
uma lição. Ela falou, se depender de mim para pegar essa garrafa d'água para você, você vai ficar com sede o dia todo. E aí eu falei, caraca, e aí começa a pensar. E eu tava ali, 2 meses, acabei de sofrer a lesão. Eu não tava com maturidade para entender tudo isso. Mas aí tem coisas que a gente não tem tempo para poder aprender. Ou você aprende ou você aprende, entendeu? E aí eu pensei, eu fiquei com aquilo, né? Mas assim, eu fiquei pensando que as coisas não eram no meu tempo, que tem um tempo para as coisas. E eu achava que talvez por eu estar naquela situação e não ter maturidade, foi uma das viradas de chave que eu aprendi que a ter o tempo, a pedir e saber que as coisas não eram meu tempo. A pessoa, ela está fazendo alguma coisa, ela não está ali disponível o tempo todo para mim. Então foi assim uma das viradas de chave, eu aprendi a ter paciência para poder esperar o tempo certo de todas as coisas. E foi a primeira vez ali que você teve que aprender a lidar com as suas emoções, né? Que elas mudaram completamente, vem num turbilhão e numa intensidade gigantesca. E lidar com essas emoções realmente é algo muito difícil, né? Como que foi? Você ficou sabendo através da sua família ou da equipe médica que você não andaria mais? Eu fiquei sabendo através do médico, junto com a família. Eu já tinha saído da UTI, né? Eu fiquei 10 dias em coma. E depois eu passei mais 30 dias na UTI. Saí da UTI, fui pro quarto, faltando 5 dias pra mim sair. E aí o médico veio e contou pra mim. Falou, Jefferson, você sabe que você sofreu uma fratura na coluna. Eu falei, beleza, doutor, eu sei, da coluna. Tudo bem. E aí você sofreu uma lesão medular. Aí eu, tipo, lesão medular, eu nem sabia que era medula, entendeu? E ele falou que a lesão medular você se comprimiu a sua medula e você perdeu o movimento da cintura pra baixo. Aí eu, tipo, não acreditei, eu fiquei em choque, não sei que situação que é aquela. Que aí eu falei, não, isso aí é questão de tempo, eu vou sair do hospital andando, né? E eu não tinha noção de gravidade do que era lesão medular. E aí eu, por uma surpresa minha, eu não saí do hospital nem de cadeira de rodas e nem andando. Eu saí de maca, porque nem na cadeira de rodas eu não conseguia ficar. Nossa. Entendeu? Na hora que eu recebi essa notícia, eu fiquei muito assim, tipo... Calma, isso aí é um processo que... E aí eu fui, com o tempo, fui pra casa, e aí começou a fazer o processo de fisioterapia e tal, e eu comecei a ver a galera que já tava na cadeira. E eu começava a observar, e a primeira pergunta tipo, quanto tempo você tá aí? Eu queria saber quanto tempo que a pessoa já estava na cadeira. E aí a pessoa chegava e falava, 3 anos, 5 anos. Eu falei, caramba, velho, tipo, eu não vou ficar isso aí na cadeira. E aí eu fui descobrindo que todos os movimentos que teria que voltar, a maior chance de voltar era com 2 anos. Então seu diagnóstico não foi 100% fechado, você teve 2 anos de tratamento ali pra realmente fechar ele. Isso, porque a minha medula ela não foi rompida 100%, né? Compressão. Ela comprimiu. E na compressão estragou alguns fiozinhos ali que pegou a parte motora, entendeu? Tem alguma sensibilidade, movimento e tal, mas não ando, não levanto, não tem a parte motora nenhuma, entendeu? Tem sensibilidade bem alterada, bem, tipo, você aperta um pé, parece que tá mexendo no outro. Inverteu tudo a fiação aqui, tá? Mas faz parte do processo, né? Sim, 2 anos com emoções e elas sempre sendo voltadas pra eu vou mudar a minha história e vou voltar a andar. Sim. Então isso vinha na sua mente e era o seu desejo o tempo todo. Depois você recebe de novo a notícia de que realmente fechou o diagnóstico. De que você depois de 2 anos, então chegar e falar, não, Jefferson, agora, ó, não adianta, realmente não volta a andar. A probabilidade de voltar maior até os 2 anos. Pode voltar depois? Pode, mas aí é passinho de tartaruga, né? Então, assim, não voltou nada, não alterou nenhum movimento, parte motora, aumentou alguma coisa de sensibilidade, beleza, mas bem pouco também. E assim, Patrícia, eu nunca fiquei tão bitolado no andar. O propósito de Deus, hoje eu entendo isso, e as coisas a gente vai entendendo com o tempo. Eu tinha muita dor. A dor neuropática, né? Pra quem quiser saber mais, depois pesquisa no Google, alguma coisa. A dor neuropática, e ela doía muito minhas costas e tal. E eu ficava focado em resolver a dor, não em querer andar. Ah, sim. Você entendeu? Olha como é que Deus tudo que ele faz é muito... Se eu não tivesse a dor, eu ficava bitolado em andar. Você entendeu? Aí eu quero andar, lá. Só que não. Eu ficava em, tipo, minha dor, remédio, isso, e trata, e coloca aparelho, faz tal. E aí eu ficava focado naquilo. E com o foco em resolver a dor, o tempo ia passando, eu ia ficando mais maduro. Tive o poder de entender que a nossa mente, ela é igual um computador, igual um celular, que você pode programar ela para você ter o resultado que você quer ter. Não tem barreira para nada, não tem limitação. Entendeu? A maior limitação do ser humano está na mente. É a mente. Entendeu?
Mas como que identifica isso? Ah, tá bom, Jefferson, eu entendi. Tá ali na mente. E como é que eu resolvo? Como é que você resolve? Uma pessoa ela quer emagrecer. Para você emagrecer, o que você precisa fazer? Acordar cedo, exercício físico, alimentação, tal. E aí o que você precisa fazer? Acordar 5 horas, correr, ver o horário que você tem e fazer aquilo. Comendo coxinha, essas coisas. Fechar a boca. Entendeu? Cortar o refrigerante dessa vida que é difícil. Corta tudo. Oh, meu Deus, é uma luta. Mas o que é isso? É programar. Você quer ter aquele corpo X? Programa. Você quer ter uma mente saudável? O que você faz? Vai procurar leitura, vai ler livro, fazer curso, viajar para treinamentos, imersão, entendeu? Hoje tem a internet, que é uma ferramenta grandiosa, que você quer pesquisar alguma coisa, você consegue. Foi aí que eu comecei a virar a chave, porque eu não sou uma pessoa estudada, eu não tive faculdade, eu parei na 7ª série, né? Até antes da minha lesão, eu achava que era uma pessoa burra, que tipo, eu via meus irmãos, minha família, faculdade, outro fez direito, outro fez aquilo, e eu olhava e falava, nossa, eu queria ser assim. Eu queria poder ler e aprender e tal. Então, assim, eu comecei a focar na solução. Tirei o foco do problema. O problema já estava ali. Eu já estava na cadeira. Se eu ficasse reclamando, ficasse blasfemando, não ia resolver a situação. Né? Então, eu tirei o foco e, cara, comecei a focar. Ô, Patrícia, tipo, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer isso? E lógico, dificuldades aparecem toda hora, não é todo momento que eu tô sorrindo. Já tá aí, gente, uma super dica que ele já tá trazendo aí, ó. Tirou o foco. Então, para quem tá nos ouvindo, para quem tá acompanhando, seja de um hospital, seja com uma amputação, seja que acabou de receber um diagnóstico desse... eu também tenho contato com muitas mães, gestantes que recebem diagnósticos difíceis de seus filhos. A questão é o foco. Aonde a gente coloca foco amplia, né, Jefferson? Sim. Isso aí, eu e o André, a gente sempre vê ali na prática, focou, ampliou. Sim. Então, tudo que você quer ampliar, tudo que você quer tornar grande, você tem que focar. Se focar na dificuldade, se focar no problema, realmente só vai ampliar essas questões mesmo. Só amplia, né? Já fica aí a dica de quem viveu e de quem vive todos os dias isso na pele. Mas aí, tipo, você na cadeira e fala, pô, foca na solução. E o problema já existe, a minha dor já existe, a cadeira de roda já existe. Ela tá ali. Agora, o que eu posso fazer para melhorar esses dias ali? Né? Então, foi aí a grande virada de chave que eu vi que o poder que nós temos está na nossa mente. E, putz, aí quando eu comecei a descobrir isso, comecei a estudar inteligência emocional, comecei a entender a mente. E quando você entende o potencial que você tem dentro da sua mente, meu Deus, a vida muda o jogo. Porque tem inteligência emocional que não vai acontecer nada, que você não vai ficar nervoso. Vai acontecer, você vai ficar nervoso, só que você vai conseguir voltar mais rápido. Você vai buscar falar por que isso aconteceu. Aí você senta ali e fala, não... Eu devo ter chutado isso aqui porque é pra mim parar aqui mais um pouco. Talvez eu ia sair, ia pegar um trânsito, ia acontecer alguma coisa. E aí começa o quê? Você começa a agradecer por uma situação que você poderia estar reclamando. E Jefferson ficou na cadeira. Putz, eu tá aqui agora, o que eu vou fazer com a situação? Entendeu? Então assim, eu tô aqui por quê? O que eu pra me fazer? Aí através do que eu venho fazendo hoje, da situação que vem acontecendo, pessoas que estão sendo ajudadas. Você vê cada depoimento que as pessoas vêm falar comigo no Instagram, no YouTube, que através de um vídeo, através de uma palestra, através de uma palavra que eu falei, a pessoa mudou o pensamento e ela tomou totalmente o direcionamento que ela ia tomar. Entende? E aí você fala, pô, é algo maior que eu vim fazer aqui. Eu colocava no despertador no meu celular para me agradecer. A hora que eu ia jantar, a hora que eu ia tomar café, almoçar e jantar. Eu colocava mais ou menos, vou almoçar a tal horário, tal isso. Aí eu o meu despertador tem essas questões, né? Né, André? Outro dia tem que ficar desligando. O André sabe, ele fala, você esqueceu algum compromisso? Esqueci de agradecer. É o meu momento de agradecer, dali a pouco é o meu momento de acreditar que as coisas estão acontecendo, o despertador vai te lembrando.